Apocalipse capítulo 12, versículo 10, o ponto 1 do material didático, uma grande voz no céu. O texto diz: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E quando ele é derribado, o que acontece? Tem um tempo determinado para implantar o reino de Deus. Então esse é um momento especial, né? O comentário diz: aqui ouvi essa grande voz no céu, certamente é a voz de um anjo, porque olha, o primeiro anjo que bradou com grande voz perguntava: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? A primeira vez foi falado de um anjo com um grande brado. O segundo chamou os 4 anjos que danificariam a terra, em Apocalipse 7:2. O terceiro clamou: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, Apocalipse 8:13. O quarto anjo, que com grande voz bradou, chamou algo que não foi permitido anotar. Quando ele falou, os trovões reproduziram a sua voz, João ia anotar, mas ele disse: olha, não anotes o que foi falado por esse quarto anjo, né? Lá não é numerado quarto, eu estou pegando a ordem que eles estão falando no Apocalipse. A quinta voz, ou que fala com quinta grande voz, né? Que aparece essa grande voz quando aparece pela quinta vez, ela chamou as 2 testemunhas para o céu, está em Apocalipse 11:12. Depois ressuscitaram e eles foram chamados para o céu aos olhos de todo. Essa que nós estamos vendo em Apocalipse 12:10 é a sexta voz. A sexta voz é a que aparece em Apocalipse 10, anunciando que o reino do nosso Deus é chegado e que Satanás foi vencido. Satanás e seus anjos foram vencidos por Miguel e seus anjos. Alguns questionam por que o próprio Deus não é citado na batalha. Deus não entra na batalha de forma direta porque não há equiparação entre esses 2 seres. Basta uma criatura de Deus, Miguel, claro, com a autoridade de Deus, para derrotar o dragão. Essa batalha foi profetizada por Daniel. E, novamente, é uma harmonia de Daniel com o Apocalipse, o que nós vamos fazer agora, e ver como eles estão profetizando o mesmo momento. Em Apocalipse capítulo 12, eu vou aqui fazer uma leitura em diversos versículos desse capítulo. O versículo 1 diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Bom, então, quando Daniel usa aqui a expressão, né, ele ouve do anjo, a expressão de um tempo de angústia, qual nunca houve, é um paralelo com o que Jesus falou também, de grande aflição, como nunca houve, desde que existe homem na terra, desde que existe nação, povo. Então, essa aflição é a grande tribulação. E esse momento que o dragão está sendo expulso do céu é exatamente o momento que inicia essa grande angústia, esse tempo de angústia, essa grande aflição, ou o pior momento dessa grande aflição. O comentário diz: o tempo de angústia, da qual nunca houve, é a forma de descrever a grande tribulação, mais especificamente a segunda parte, que é o pior momento da grande tribulação. A grande tribulação dura 7 anos, mas o pior momento é exatamente a segunda parte. O comentário prossegue: o anjo diz a Daniel que as palavras deste livro deveriam ser seladas, ou seja, o entendimento ou a interpretação correta só ocorrerá no tempo do fim. Afirma também que a ciência se multiplicará. Veja,
E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro, até ao tempo do fim, porque muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Hoje podemos testemunhar o cumprimento desta profecia de Daniel. A ciência se multiplicou de maneira tal que consegue estudar o DNA e como os homens, animais e plantas são programados por Deus. Hoje, a ciência consegue, por exemplo, dizer o tempo exato, o dia exato em que vai ocorrer cada, por exemplo, eclipse solar, eclipse lunar, todo o movimento da Terra, de todos os planetas, do Sol, o movimento de todo o universo, qual a velocidade que ele se expande no universo, e consegue falar até do DNA, uma parte minúscula de todos os seres, do homem, dos animais, dos vegetais, e que descreve toda essa programação que existe nos seres vivos, seja ele animal ou vegetal. Daniel prossegue profetizando o tempo do fim. Versículos 5 e 6. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois anjos, Um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas. Esse homem vestido de linho, tudo indica ser Jesus Cristo. O clamor dos dois anjos que se encontravam à beira do rio era semelhante ao dos apóstolos no Novo Testamento. Desejavam saber quanto tempo restava para a palavra profética se cumprisse. Tá ok? Porque ele disse a um vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Ok? Foram os anjos que perguntaram ao homem vestido de linho. E o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, preste atenção mais uma vez na semelhança entre o livro de Daniel e o Apocalipse. Em especial, essa revelação de Daniel 12 parece estar acontecendo no meio da grande tribulação. Houve essa pergunta dos anjos, querendo saber quando iria se cumprir o fim dessas maravilhas. E agora o homem vestido de linho responde: depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Olha, um tempo e tempos e metade de tempo será exatamente a expressão que será usada para descrever o tempo que a mulher é protegida no deserto das investidas do dragão. Ok? Então, o momento que ele está profetizando de Satanás caindo, quer dizer, e essa maravilha, essas revelações vão se cumprir depois de 3 anos e meio. É o significado de um tempo, tempos que são três tempos, ou seja, 3 anos, e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. O comentário diz: o homem vestido de linho anuncia que se passariam um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, passariam 3 anos e meio, o tempo que a mulher será protegida do dragão. Veja Apocalipse 12, 14, que nós vamos estudar depois, mas já vamos ver agora nessa harmonia com Daniel. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que o Apocalipse está fazendo? O que Deus está fazendo? As expressões 1260 dias, 42 meses, tempo, tempos e metade de tempo, elas equivalem a um período de 3 anos e meio, é a mesma coisa. Mas ela aparece em Daniel e aparece aqui no Apocalipse como a referência a um só período, que seria a segunda metade da grande tribulação.
O comentário prossegue. A íntegra dessa profecia estava encoberta nos dias de Daniel. Versículo 8 e 9 diz: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Mas o homem vestido de linho anuncia que os sábios entenderão. Ou seja, aquela questão que nós temos nesses últimos dias, né? Os cristãos serão pegos totalmente de surpresa, ou eles poderão identificar sinais, fortes sinais, indicando que Jesus está voltando, né? Eu não acredito que os cristãos conseguirão saber o dia e a hora. Isso provavelmente nós não saberemos, ok? Mas observar os sinais, os cumprimentos proféticos, isso eu acredito. Então, também o homem vestido de linho agora vai dizer que os sábios entenderão. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Pois bem, se está falando da segunda parte da grande tribulação, quem seriam esses sábios? Seriam provavelmente, como eu já coloquei em outros momentos, rabinos, tá bom? Sábios nas escrituras que se convertem a Jesus Cristo. Eu coloquei para vocês até a possibilidade de as duas testemunhas serem rabinos. Podem ser Moisés e Elias, é o mais provável na minha interpretação, mas também podem ser dois rabinos. E o que estará acontecendo nessa segunda parte da grande tribulação? Uma grande quantidade de israelitas se convertendo a Jesus. Desde o início da grande tribulação, como eu disse, as duas testemunhas estão evangelizando, falando de Jesus, profetizando para Israel que Jesus é o Messias, e alguns israelitas crerão. Com a morte, ressurreição, ascensão aos céus dessas duas testemunhas, certamente aumenta o número de israelitas, que seriam chamados de sábios aqui, em especial rabinos, né? O comentário prossegue. A revelação prossegue com fatos paralelos à segunda metade da grande tribulação, ou seja, vamos prosseguir no paralelo entre Daniel capítulo 12 e também Apocalipse capítulo 12. O versículo 11 de Daniel 12. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, então veja, o contínuo sacrifício é tirado quando? Na metade da grande tribulação. Por isso que eu disse, Daniel capítulo 12, ele é paralelo ao Apocalipse capítulo 12. Nas 70 semanas, dos 7 anos da grande tribulação, o contínuo sacrifício é tirado na metade da grande tribulação. Então aqui diz, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aqui nós temos um número diferente que não aparece em nenhuma outra parte do Apocalipse. O tempo, tempos e metade de tempo equivale a 1260 dias, porque aqui foi falado de 1290, né? Então haverá um tempo desde da metade da grande tribulação, quando o contínuo sacrifício for tirado, até 1290 dias, ou seja, ultrapassando em 30 dias os 1260 dias da segunda parte da grande tribulação, ou seja, 30 dias dentro do milênio. O que seria isso? Vamos tentar interpretar. O contínuo sacrifício será tirado na metade da última das 70 semanas de Daniel. Logo, Daniel está falando do mesmo momento que a mulher é levada para o deserto, que é também o momento que as duas testemunhas morreram e ressuscitaram. Mas Daniel fala de um momento além dos 1260 dias. Ele fala em 1290 dias, que supera os dias da segunda parte da grande tribulação em 30 dias, né? Se fizer 1290 menos 1260 igual a 30 dias.
Bom, vamos lembrar também que eu coloquei a possibilidade para vocês da grande tribulação terminar no dia do Yom Kippur. O tempo determinado do Yom Kippur seria o tempo do encontro de Jesus com Israel. Então eu comento, os 30 dias podem fazer referência aos 5 dias de intervalo entre o Yom Kippur, quando Israel se encontrou com Jesus, os 7 dias do tempo determinado dos tabernáculos, que são 7 dias, mais o 8º, que é o sábado, né? Ok? Os 7 dias do tempo determinado dos tabernáculos e o tempo que os judeus levariam para tirar definitivamente o anticristo e suas heranças da terra de Canaã. Certamente envolve a vitória na batalha do Armagedon, que deverá ser bem rápida, pois a vitória de Cristo é descrita como sendo pelo assopro da boca, segundo Tessalonicenses 2:8, e Daniel diz que o anticristo sem mão será quebrado, Daniel 8:25. Logo, esse período de 30 dias poderia representar a vitória sobre o anticristo na batalha do Armagedon e o aniquilamento de toda e qualquer influência sua. A revelação de Daniel prossegue falando de um período de 45 dias, além dos 1290 dias. Olha, então normalmente o Apocalipse fala de 1260 dias como sendo a segunda metade da grande tribulação. E claro, também a primeira metade, né? Como sendo a segunda metade da grande tribulação. Daniel falou de 1290, ou seja, ele passou em 30 dias. E depois, o homem vestido de linho fala em mais um período de 1335 dias, ou seja, mais 45 dias. Veja, Daniel capítulo 12, versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Bom, o que significa isso? O comentário diz: quando Cristo vencer o anticristo na batalha do Armagedon, que pelos números vimos que a vitória completa duraria 30 dias, ele vai julgar as nações. Esse julgamento será diferente do juízo final, quando as pessoas são condenadas ao tormento eterno ou chamadas à vida eterna. Nesse julgamento, no início do milênio, cremos que Jesus estabelecerá as normas do seu reino, estabelecerá a submissão que as outras nações deverão ter a Israel e como deverão subir a Jerusalém para aprender a lei. Esse julgamento poderia ter a duração de 45 dias, que explicaria o número restante de 75 dias, 2260, né? Assim Israel seria bem-aventurado, pois tornou-se o povo dominador do mundo. Lembre-se que o texto diz, eu vou ler de novo, 12:12, olha, bem-aventurado o que espere e chega até 1335 dias, ou seja, foi o tempo deles vencerem o anticristo, foi o tempo deles fazerem a festa dos tabernáculos, onde eles ali viviam um momento de peregrinação com Deus, um momento de conversão, e depois viria o tribunal, o julgamento, né, das nações que serviram o anticristo. Isso é o natural. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos venceram a guerra, né, e depois fizeram um encontro, ok? Em que foram determinados o que os perdedores, como eles deveriam se comportar. Não poderiam ter um exército, teriam que pagar uma indenização a todos os países que eles atacaram e criaram aquela grande guerra. A Alemanha acabou de pagar essa indenização, foi agora no ano 2009, que a Alemanha acabou de pagar essa indenização. Então também ali será feito um tribunal determinando que as nações que acreditaram no anticristo e tentaram destruir Israel, elas agora deverão ser submissas a Israel e ao rei Jesus, e claro, a igreja que estará reinando com Cristo. O comentário prossegue. O mesmo Daniel fora revelado de um tempo para que o santuário fosse purificado. Então nós vimos, olha, tem 1260 dias, tem 1290, que talvez envolva a batalha do Armagedon e a festa dos tabernáculos,
outras coisas. Depois tem mais 45 dias, que seria o julgamento das nações, e determinar que elas sejam submissas a Israel. E Daniel fala em um outro período, 2.300 tardes e manhãs. Qual o ponto que inicia as 2.300 tardes e manhãs? O mesmo que começa os 1.260, o mesmo que começa os 1.290 e o mesmo que começa os 1.335. Qual é? O meio da grande tribulação, quando o contínuo sacrifício é interrompido e posta a abominação desoladora. Vejamos, Daniel capítulo 8, versículos 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Então veja, é o mesmo momento, metade da última das 70 semanas de Daniel, tá ok? Quando o contínuo sacrifício é tirado e é posta a abominação desoladora ou a transgressão assoladora, como diz aqui. Então, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, a contaminação que o anticristo colocará no templo na metade da grande tribulação é algo que vai entrar pelo milênio para chegar a ser purificado o templo, e que volte o culto ao templo, né, normalmente, ou seja, que seja purificado o templo. O comentário diz: certamente este período representa retirar de Israel todos os ensinos espíritas que predominam em Israel hoje, né, através da Cabala e outras ações para purificar o templo da contaminação levada pelo anticristo. Bom, existem algumas interrogações que se faz sobre o culto no templo durante o milênio. Nós vamos tratar disso quando formos falar sobre o milênio, chegar em Apocalipse 20. Alguns defendem que eles retornarão o sacrifício de animais normalmente. Eu acredito que não. Eu acredito que Israel, durante o milênio, será como a igreja hoje. Ou seja, Israel reconhece que não há mais necessidade de sacrifício. Eles já aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo como o sacrifício redentor das suas almas. O sacrifício que lhes concede o perdão. Então, eles não precisam mais de sacrifício para conseguir o perdão.